Meus irmãos, nessa manhã, mais uma vez, estará ocupando o púlpito o jovem licenciado Pedro Aguiar. Pedro é licenciado pelo Presbitério Pirituba, e talvez você não tenha familiaridade com essa designação. O que é um licenciado? Licenciado é alguém que, tendo concluído seus estudos em teologia, se apresenta, já é um candidato ao ministério sagrado e se apresenta então ao seu concílio, ao seu presbitério, a fim de receber a licença para pregar. Então é uma pessoa que é avaliada para essa finalidade e, sendo aprovada, é licenciada para pregar o evangelho. É o último passo antes da ordenação ao sagrado ministério. Então Pedro está nessa condição, licenciado pelo Presbitério Pirituba, e eu convidei para pregar hoje um dos cânticos do Evangelho de Lucas, o cântico de Simeão, e o Pedro também compôs uma canção a respeito dessa passagem bíblica e vai cantar hoje, vai louvar a Deus com essa canção. Então, nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor abençoe Pedro Aguiar, que por acaso também vem a ser o meu filho, né? Bonito, igual o pai, e que Deus o abençoe. Pai, muito obrigado por trazer nesta manhã até nós, com o nosso convívio, na comunhão desta igreja local, o Pedro e a Letícia, sua esposa. Nós rogamos ao Senhor que os abençoe, que em tudo eles sejam, ó Pai, supridos pelo Senhor, e agora, de maneira muito especial, que o Pedro seja suprido da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor e da capacitação que vem do Senhor, quando ele agora expor o texto sagrado. Que nós sejamos edificados, sejamos confrontados com a tua palavra e cresçamos nesta manhã com o ensinamento das Sagradas Escrituras. Que em tudo o teu santo e bendito nome seja exaltado, acima de tudo e acima de todos, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Bom dia, gente. A paz do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, esteja conosco. Pode aumentar o microfone, porque eu não falo alto igual ele não, tá? Ele tem problema. Eu sei que eu não sou muito alto, né? Mas todo mundo consegue me enxergar daqui? Aí, pronto. Quando a gente ficar parecendo um DJ aqui, um monte de coisa na frente, mas vai dar tudo certo. Antes de mais nada, eu espero que vocês tenham tomado café da manhã, porque eu não tenho compromisso nenhum com a hora do almoço. Eu não sei que horas vai acabar, mas tenha fé. Então, para que a gente já seja o mais rápido que eu consigo ser, abram as escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Por hora, nós vamos ler dos versículos 28 até o 32. Então, Lucas 2, do 28 ao 32. Eu não sei se eu estou usando a Nova Almeida ou a Revista Atualizada, mas elas são muito, muito, muito similares. Pelo menos nessa passagem eu sei que é. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, os versículos 28 a 32, diz o seguinte: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Que o Senhor nos abençoe e nos edifique com a leitura e com a proclamação da tua palavra. Amém. Antes de fato, pararmos para analisar a história de Simeão e o que a gente acabou de ler, esse contato entre Simeão e o menino Jesus,
eu gostaria de chamar a nossa atenção para alguns versículos antes, para a gente ter uma introdução do contexto do que está acontecendo, né? Essa história ela não está assim, jogada do nada ali no Evangelho de Lucas, e eu julgo ser importante, e eu vou tentar fazer isso de forma objetiva, mas eu gostaria de trazer esse contexto a partir então do versículo 21. Então, volte a alguns versículos, versículo 21, do capítulo 2 mesmo, o pessoal está atento, e veja o que diz a palavra de Deus. E ao se completarem, ou completados os 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo, antes de o menino ser concebido. Inclusive, nós lemos esse texto de Mateus, né, na liturgia de hoje. Então, a primeira informação que a gente recebe aqui, nesse texto, é que o menino Jesus foi circuncidado ao 8º dia de vida, exatamente como Deus havia ordenado ao seu povo, ao povo judeu, como a gente pode ver em Gênesis 17:2 e Levíticos 12:3. Então, esse rito ordenado por Deus era um símbolo do pecado que havia de ser cortado. Eu imagino que os irmãos estejam familiarizados com a ideia da circuncisão, né? Ainda que sejamos protestantes, a gente não adota essa prática, mas basicamente esse é o grande significado da circuncisão. Ele é um sinal externo de algo acima do que o ato em si significa. Meu irmão, muito obrigado. Então, recapitulando, a circuncisão, ela significa mais do que o próprio ato em si. Então, de alguma forma, é como se a circuncisão dissesse que algo em nós deveria ser cortado. E esse rito, então, ordenado por Deus, era um símbolo desse pecado que havia em nós, que precisava, então, ser cortado. E aí, talvez surja uma dúvida nas nossas cabeças. Mas, se a circuncisão simboliza isso, por que Jesus teve que ser circuncidado, então? Ele não nasceu sem pecado? Exatamente, meu jovem gafanhoto. Jesus nasceu, viveu e vive eternamente, sem nunca ter experimentado o que é ser pecador, e por isso, então, cometer pecado. Jesus não sabe o que é isso. Mas, uma das missões de Jesus, como segundo Adão, era a de guardar a lei, que o próprio Adão, o primeiro Adão, não foi capaz de guardar. Então, Jesus ele também vem ao mundo para levar sobre si a maldição da lei, livrando o seu povo, a gente, da própria lei. Então, ele entra no mundo com o objetivo de tirar o pecado do seu povo. Por isso, ao 8º dia, o menino Jesus é circuncidado, simbolizando assim a remoção da nossa culpa, do nosso pecado que estava sobre ele. Seguindo o texto, fica agora um pouco mais fácil perceber, o que a gente tem lido e vai ler, que a ênfase que Lucas dá nesse trecho não é necessariamente na circuncisão, mas para o nome de Jesus, o nome do nosso Salvador Jesus. Em português, o termo, a palavra Jesus, é uma palavra latina, né? Como vocês devem saber, nossa língua veio do latim. Então, é uma palavra latina que veio de uma palavra grega, que é Iesus. Só que essa palavra grega também não é o nome original de Jesus. Essa é a forma helenizada, a forma grega do nome hebraico, Yeshua, que é uma forma abreviada de Yehoshua, que significa Jeová é salvação. Então, o nome de Jesus significa isso, que o Senhor, Jeová, Ele é a salvação. Por isso que o anjo fala, então, em Mateus 1, 21, o que a gente leu hoje. Tu lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o pecado, salvará o povo dos seus pecados. Então, Lucas relata isso tudo junto, para enfatizar que esse bebê que foi circuncidado não é qualquer menino, mas sim o Messias prometido, aquele que Deus prometeu que viria salvar e libertar o seu povo. Então, uma outra informação importante ainda desse versículo é notar a obediência de José e Maria, né? Porque o texto fala que eles deram o nome de Jesus de acordo com o que o anjo do Senhor havia estipulado. E seguindo nessa trilha, então, da obediência da família de Jesus, versículo 22.
Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme o que estava escrito na lei do Senhor, versículo 23, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei. É importante entender a sequência, então, desse contexto e desses eventos. De acordo com a lei judaica, repare que só nesses versículos que a gente leu, esse termo aparece 3 vezes, né? Segundo a lei, conforme a lei, segundo o que está escrito na lei. Segundo a lei, então, uma mulher, ela se tornava cerimonialmente impura ao dar à luz a um filho. Como assim? Nas normas da lei mosaica, sobre os temas relacionados aos ciclos menstruais da mulher e as sequelas do parto, lá estipula que enquanto uma mulher que deu à luz continuasse descarregando as impurezas, em geral até que o seu ciclo se normalizasse, ela era considerada cerimonialmente impura e, portanto, não era permitida às mulheres entrar no santuário e fazer parte dos rituais sagrados, do culto ao nosso Deus. Então, segundo Levítico 12, de 1 a 5, só depois de 40 dias do parto de um filho menino é que se cumpria o tempo da purificação, ou 66 dias se a criança fosse menina. Então, voltando para o texto, né, para o que a gente está falando. Então, depois de ser circuncidado e passados 40 dias da purificação, Jesus foi levado, então, por seus pais para uma viagem de mais de 100 quilômetros de distância entre Belém e Jerusalém. Levando em consideração a geografia do trajeto na época e também o fato de que Maria estava no período de puerpério ali, né, se recuperando do pós-parto, essa viagem deve ter levado entre 2 e 3 dias. E todo esse sacrifício, nesse período delicado da vida, tanto do bebê quanto da mãe, ele se dá para que José e Maria cumprissem, então, todo esse rito. Tanto o rito da purificação, como pais de Jesus, também as suas obrigações com a lei do Antigo Testamento, e, portanto, que eles dedicassem Jesus ao Senhor. Sobre a purificação, normalmente as ofertas elas eram feitas em 2 partes. Em primeiro lugar, um cordeiro era trazido e sacrificado no altar, e depois uma outra oferta, um adicional a ela, era de um único pombo, ou uma rolinha, exceto em circunstâncias especiais. Quais circunstâncias especiais? Havia uma provisão na lei feita especialmente para aquelas pessoas que eram muito pobres. Então, tem gente que não tinha como bancar um cordeiro. Então, ao invés de ser sacrificado o cordeiro e o pombo, eles podiam substituir o cordeiro por uma outra rolinha, por um outro pombo, porque ela era mais barata, né? Então, assim, esse trecho nos diz algo também sobre a condição de vida inicial de Jesus, a pobreza de sua família. Claro, eles não eram, assim, miseráveis no sentido de, né, não moravam na rua, eles há pouco tempo tinham saído de Jerusalém para Belém para dar à luz. A gente imagina que eles tenham gastado dinheiro com hospedagem, com comida e tal. Mas, né, José era carpinteiro, mas o fato é que eles eram pobres, eles não eram abastados. E sobre a apresentação, então, a outra parte desse rito, que diz respeito a Jesus, o Antigo Testamento exigia dos pais judeus que o primogênito do sexo masculino fosse consagrado a Deus. A obediência de Maria e José nos mostra o fato de que Jesus, a sua vida toda, desde o início de sua vida, ele foi criado em conformidade com a lei. Desde o início ele foi dedicado em cada detalhe aos mandamentos de Deus. Então, se a purificação terminava com um sacrifício, a apresentação incluía a redenção, que era um pagamento de um preço específico de algumas moedas. E por que era o preço de um resgate, né? E isso incluía, por quê, né, a necessidade dessa paga, dessa redenção? Porque o pagamento do preço dessa redenção era pelo fato de Jesus não pertencer à tribo de Levi, mas à tribo de Judá. Então, ele tinha de ser eximido do serviço do templo. É como se os homens hoje de 18 anos fossem no exército, né, se apresentar, e aí tem a galera que é liberada. A diferença é que pagava, e evidentemente a gente não está falando do exército, a gente está falando do serviço ao nosso Deus. Mas isso deveria acontecer, e a ideia desse ritual de redenção
era que na noite da libertação de Israel, lá em Êxodo, da casa de servidão dos egípcios, né, todos os egípcios primogênitos foram mortos. E você se lembra disso, né, da primeira Páscoa. Contudo, diante dos olhos do nosso santo Deus, não só os egípcios, mas também os israelitas haviam perdido a vida em algum sentido. Então, em lugar da morte, Deus estava disposto a aceitar da tribo de Levi o serviço vitalício, primeiro no tabernáculo, depois no templo, e de todos os outros primogênitos de todas as outras tribos, 5 ciclos como essa oferenda simbólica. E isso conclui então a nossa primeira parte dessa exposição. A ideia é mostrar a origem de Jesus, porque ele é um dos personagens principais do texto que a gente vai continuar lendo. E todo esse preâmbulo aqui, né, a gente finalmente chega na parte de maior interesse, aponta para o versículo 25. Então, vamos lá. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, até aqui por enquanto. Infelizmente, o texto dá pouquíssimas informações para a gente a respeito de Simeão. O texto declara apenas 2 coisas sobre ele. A primeira, 2 de suas características, e a segunda, o que ele esperava. Ou seja, a primeira informação que nós temos é que ele era um homem justo e piedoso, e ele esperava a consolação de Israel. O justo e piedoso nos indica, então, que ele vivia a sua vida de tal modo que a sua conduta diante das pessoas era reconhecida como uma conduta justa. E diante de Deus, ele era aprovado por sua piedade, por sua devoção. Então, das coisas boas que alguém pode almejar ser na vida, entre as melhores, certamente, é ser conhecido por ser alguém justo e por ser alguém piedoso. Portanto, podemos dizer que Simeão era um bom crente, alguém aprovado por Deus e respeitado pelas pessoas. Até aqui tranquilo de entender, né? Mas o que significa então que ele esperava a consolação de Israel? Simeão, assim como muitos de nós, vivia na expectativa de um futuro melhor para o seu povo, para a sua nação. Lembre-se que as condições em Israel eram bem precaríssimas no tempo de Jesus. Pense na insegurança que Israel vivia na perda de independência política para o Império Romano, na crueldade do rei Herodes, na degeneração da religião judaica, que passou a ser algo completamente apenas sobre a aparência externa, né? O legalismo dos escribas, dos fariseus e dos seus seguidores, enfim. Tudo isso acontecendo, 400 anos de silêncio, Deus sem se comunicar com o seu povo, e Jesus nasce nesse contexto. E Simeão, já um homem de idade, então não faltavam motivos para ele desejar tudo isso. O grande ponto é que essa esperança pela consolação de Simeão, ela é usada aqui na Bíblia para chamar a atenção para a esperança judaica da vinda do Messias. Então, Simeão poderia ser descrito como um dos remanescentes crentes do judaísmo que aguardava, que esperava ansiosamente pela era messiânica, pela vinda do Messias no seu aspecto espiritual. Diferente de outros grupos da sua época, ele aparentemente não aguardava um Messias político, nem um Messias, um rei cheio de pompas, que ia libertar o seu povo do domínio do Império Romano, ou ainda um Messias que seria anunciado por grandes sinais e grandes eventos, algo bem chocante assim, né, num senso daquela apocalíptica judaica. Então, esse era Simeão, um homem justo, um homem piedoso, um velho judeu, que vivia numa sociedade oprimida sob o pesado fardo da tirania de Roma, e que olhava para o céu em busca de libertação do sofrimento seu e do seu povo. Ele vivia em busca do consolo divino. E curioso notar que o final do versículo 25, né, parece apropriado destacar que o Espírito Santo, que é o Consolador, estivesse sobre alguém que aguardava a consolação. Então, final do 25, e o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão foi dotado então de uma bênção muito rara e muito especial, porque se você lembrar do Novo Testamento, de alguma forma, mesmo antes do Pentecostes, o Espírito Santo já estava habitando em Simeão,
E essa declaração indica que o Espírito Santo, ele permanecia sobre Simeão. Então não é que o Espírito Santo apareceu, oi Simeão, beleza? Não, ele vivia em Simeão, ele estava sobre Simeão. Então ele foi especialmente escolhido por Deus para ser dotado de forma única pelo Espírito Santo. E mais do que isso, o próprio Consolador tinha dado a ele então uma revelação muito especial. Versículo 26, ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Primeiro que é magnífico por si só o fato de que o Espírito Santo apareça aqui tão antes do Pentecostes, né? Mas olha que coisa linda, é como se o Espírito Santo estivesse dizendo para Simeão algo do tipo, meu querido, fique em paz, se segura na cadeira, porque eu vou te dizer uma coisa, as suas preocupações, o seu choro, o seu desespero, as suas orações foram ouvidas, você verá com seus próprios olhos não apenas a consolação de Israel, você vai ver a consolação de todo mundo, encarnado bem na sua frente, e eu te garanto que você não vai morrer, sem que os seus olhos vejam o Messias. E aí eu imagino Simeão assim, em choque na cadeira, né? Levantando da cadeira, procurando sua sandália, saindo com a roupa do avesso, sabe? Indo até o templo, correndo para procurar o Messias, cadê ele? Lucas não nos conta, né, como Simeão recebeu essa revelação, mas eu fico pensando assim, nele todo tiozinho, já todo velhinho, sabe, indo ao templo todo dia, ele acordava de manhã, ia buscar o seu pão na padaria, e na volta ele entrava no templo, aí ele olhava em volta assim, e aí ficou imaginando o sacerdote, ô Simeão, o que você está procurando? Não, nada, não, só vim ver, né, se o Messias está aqui. Mas tudo bem, depois eu volto. E assim ele foi vivendo a sua vida todo dia, a gente não sabe o intervalo de tempo exato entre esses acontecimentos, mas fato é que, um dia, versículo 27, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando? Exatamente quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele aquilo que a lei ordenava, aquilo que a gente já explicou anteriormente. Então, pela terceira vez nessa breve história, o Espírito Santo aparece, e dessa vez ele conduz Simeão para que, perfeitamente, na hora certa, ele visse um casal de camponeses pobres, segurando um bebê que ainda talvez estivesse envolvido ali nos panos, mas que imediatamente, por causa do poder do Espírito Santo, por causa do dom do Espírito Santo, ele reconheceu diante dele a palavra, a promessa do Espírito sendo cumprida bem diante de seus olhos. Ele contemplou o Salvador. E aqui eu imagino Simeão com os olhos cheios de lágrimas, e com um sorriso de orelha a orelha, pegando aquele bebê de 40 dias só, sabe, no seu colo, e aí quando ele faz isso, ele canta uma música de louvor a Deus, com toda a trindade ali reunida naquele momento, né? Ele canta a Deus Pai, segurando o Filho no colo, movido pelo Espírito Santo. E aí vem então a canção de Simeão, o cântico de Simeão, conhecido na tradição da igreja cristã como Nunc Dimittis, enfim, não importa. Mas o que diz essa canção? Versículo 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. O que está por trás dessa música é como se Simeão estivesse dizendo assim: Senhor, eu nem preciso ver essa criança crescer, eu não preciso ver ele falar com os doutores no templo aos 12 anos de idade, eu não preciso ver ele multiplicar pão e peixe, eu não preciso ver ele operando milagres, eu não preciso ver ele curando pessoas, eu não preciso ver ele andando sobre as águas, eu não preciso nem ser testemunha ocular da sua ressurreição e ascensão aos céus. Por quê? Porque eu já vi tudo que eu precisava ver. Agora me deixa morrer em paz. Se o Senhor me prometeu que eu não morreria antes de ver o Messias, agora que eu vi, eu já completei tudo que eu precisava fazer na minha vida, eu já posso morrer tranquilo. Um pequeno vislumbre do menino Cristo, e Simeão já estava pronto para voltar para casa. E a partir daqui, então, eu quero trazer o nosso foco e a nossa atenção para alguns elementos nesse louvor de Simeão. No texto original, o autor enfatiza, antes de qualquer coisa, a palavra despedir, que significa exatamente isso: deixar ir, não deter mais, não segurar mais alguém. E
esse termo implica a liberação ou a anulação de um laço existente entre as duas partes. Então é como se Simeão tivesse, ao dizer, Senhor, posso morrer em paz, pode me libertar. Ele pressupõe aqui uma relação entre ele e Deus. E ele o faz justamente por isso que a gente estava falando, né? Porque ele viu a revelação de Deus sendo cumprida bem diante dos olhos dele. Eu fico imaginando ele como um velho judeu, alguém criado dentro da tradição, alguém que seguia as normas, a lei, alguém zeloso, alguém piedoso, como o próprio texto diz. Fico imaginando ele lembrando das histórias dos seus antepassados, do seu tataravô que contou para o bisavô, do bisavô para avô, do avô para o pai, e o pai dele para ele, sobre essa expectativa, essa esperança de que um dia o seu povo seria libertado, porque Deus prometeu que um dia ele iria enviar o Messias. Então, nesse momento, né, Simeão vê diante dele, diante dos seus próprios olhos, a salvação. E é curioso notar que a forma pela qual Simeão se dirige a Deus como Senhor não é o termo mais comum utilizado na narrativa bíblica no Novo Testamento. Geralmente, o termo utilizado para Senhor é o termo Kyrios, que significa algo bem amplo, assim, aplicável a várias classes de pessoas, às relações da vida. Então, não sugeria aqui uma propriedade ou um absolutismo. Então, se eu fosse conversar com o Vitor, Senhor Vitor, é Kyrios, é uma palavra bem genérica. Essa palavra também é aplicada para Jesus, para Deus, enfim, Senhor como um todo. Mas o termo que Simeão usa é diferente, não é esse termo mais comum. Ele usa um termo que é, em grego, déspotes, que é a origem da palavra déspota, que para a gente tem uma conotação meio negativa, né? A noção de alguém autoritário e ruim. Mas, nesse caso, ela significa, de fato, uma figura de autoridade, que exerce jurisdição completa, exerce poder irrestrito, dominação absoluta. Então, quando Simeão canta a Deus, ele se refere a Deus como esse Senhor supremo, absoluto sobre todas as coisas. Ou seja, esse Senhor é o Senhor de alguém, é dono de alguma coisa. E assim como era comum no período bíblico, o Senhor ele era dono de posses e de pessoas, né, de escravizados, diferentes de como a gente conhece aqui. E de fato, esse termo está ali estritamente relacionado. Então, quando Simeão fala assim, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, ele está fazendo uma ponte entre os dois, ele está de fato mostrando para a gente que existe uma relação entre senhor e servo. A palavra que ele usa aqui, doulos, é a mesma empregada para escravo mesmo, para servo, num geral, e essa palavra é bem comum no Novo Testamento. Paulo se refere a si próprio como servo do Senhor, como doulos do Senhor. E por que eu estou falando disso? Porque me chama muito a atenção o fato, então, de Simeão empregar esses termos incomuns para a narrativa bíblica. Então, ele sugere que existe um vínculo muito importante. E aqui a gente vai pisar no acelerador. Porque tudo isso que eu estou falando, a explicação do que há por trás da circuncisão, dos rituais, da lei, da necessidade de perdão, de purificação e da vinda de um Messias, tudo isso pressupõe uma relação pactual, de pacto, de aliança. Então, pacto é um substantivo, no português, ele é traduzido como um ajuste, uma convenção, ou um contrato que as pessoas fazem entre duas partes. Então, esse substantivo também pode ser alternado por aliança. Então, em diferentes versões da Bíblia, a gente vê essas palavras diferentes, pacto, aliança, acordo e tal. Tudo isso para traduzir a palavra hebraica berit, que aparece cerca de 290 vezes no Antigo Testamento. E essa palavra significa laço, vínculo, ou seja, esse termo, pacto ou aliança, sugere então um vínculo entre duas partes, mas esse vínculo não sugere necessariamente que essas duas partes estejam em pé de igualdade, em posição de estabelecer os critérios e os termos do pacto. Então, esse tipo de pacto ele não é incomum, ele não é sem precedentes na história da humanidade. Ele é muito bem ilustrado
pelos pactos do antigo Oriente Próximo, ali o Oriente Médio, e nesse contexto, esse vínculo entre duas partes diz respeito ao vínculo que existe entre os conquistadores e os povos conquistados, entre reis e vassalos. Então, nesse caso, ou nesses casos, os conquistados, quando eles entravam em um pacto com seus conquistadores, eles não tinham nem o direito de propor qualquer coisa sobre os termos do pacto. Até porque, né, nesse caso, existia uma outra parte soberana, isso é pressuposto nessas alianças, então, um dos lados tem a vantagem do domínio e se propõe a cumprir o determinado papel. A outra parte, mais fragilizada, também tem um papel a cumprir, mas ela só se submete às exigências pactuais. Então, no pacto que existe entre Deus e nós, o pacto divino-humano, encontramos a relação criador-criatura, rei soberano e servo. E é isso que Simeão faz. Simeão reconhece essa distância, essa natureza relacional entre as partes. Senhor, poderoso, absoluto sobre todas as coisas, e eu, um mero servo. Na teologia, esse tipo de aliança que Simeão reconhece, ela é chamada de unilateral, ou de monergista, ou seja, ela é iniciada e garantida por uma parte apenas, que nesse caso é o próprio Deus, e nos seus próprios termos. Portanto, nós estamos falando de uma aliança que não envolve um acordo de duas partes iguais. Não existe uma negociação entre nós e Deus de direitos e obrigações. Veja bem, Deus, eu me comprometo a dar o dízimo e você se compromete a me deixar rico. Isso não existe. Nesse sentido, a aliança então divino-humana, ela é unilateral. É um compromisso feito por iniciativa do próprio Deus com relação a toda a sua criação. Então, nós, seres humanos, somos meros receptores dessa aliança divina. Isso fica evidente, por exemplo, no texto de Gênesis 17, 2, que é traduzido para o português como um farei uma aliança entre mim e ti, onde esse verbo traduzido por fazer, ela tem a raiz no hebraico pelo verbo de dar, ou seja, o pacto é dado a nós, ele é concedido. De novo, ele não reflete um acordo de duas partes iguais, com os mesmos direitos. E aí, existem vários paralelos nas escrituras, apontando para esse tipo de relação. Eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura de Gênesis 15, a partir do versículo 7. Eu vou ler rapidinho, eu imagino que o pessoal vai projetar aí, mas acompanhe. Diz assim: disse-lhe mais, eu sou o Senhor. Pausa. Isso aqui, só para vocês saberem, é Deus falando com Abraão, tá? Fazendo uma aliança com ele. Então, vamos lá. 7. E disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu o Senhor, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de frente para a outra, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres desses animais mortos, né? Porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de se sujeitar, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, aquelas metades dos animais partidos ao meio. 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Os primeiros versículos desse texto narram então que Yahvé aparece a Abraão e faz com ele uma aliança. E depois de ter estabelecido os termos dessa aliança, o texto narra o desfecho no versículo 17.
E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles animais. Todas as promessas são feitas por Deus a Abraão. Do rei soberano para o vassalo, do criador para a criatura. Então, esse ritual apresentado no versículo 17, em que Deus, representado por esse fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, o próprio Deus é quem passa entre os pedaços dos animais, e é uma característica da forma como os pactos do Antigo Oriente eram feitos entre os vassalos e os soberanos. Esse pacto era selado dessa forma. Então, e aí no caso desses pactos, então, tanto o Senhor quanto o servo passavam entre os animais sacrificados, partidos ao meio, ou seja, sob juramento de morte, caso uma das partes quebre e rompa o pacto firmado. Ou seja, vamos supor que eu invadi o Jaraguá e agora eu mando aqui e eu faço um pacto com vocês. Vocês vão me servir, 10% do que vocês fazem é meu, mas eu garanto a vocês proteção, eu garanto que ninguém mais vai invadir o Jaraguá e eu ainda vou ser um senhor legal. Mas para que esse acordo seja firmado, a gente tem que fazer um ritual. A gente serra ao meio animais sacrificados, coloca eles de frente um para o outro e nós passamos juntos entre eles, significando assim que se você quebrar o pacto, ou se eu quebrar o pacto, que eu morra, caso eu quebre, que você morra, caso eu quebre. Então era um pacto valendo a vida de fato. Mas o curioso desse texto é que quem passa entre os animais é o próprio Deus, sozinho. Abraão não passa entre os animais, Abraão não sela esse acordo, é o próprio Deus quem o faz, mostrando assim que é Ele quem vai garantir que a aliança seja cumprida, porque caso a gente desobedeça, peque e rompa a aliança, é o próprio Deus quem vai providenciar o sacrifício, o cordeiro, que satisfaz o pacto, e essa aliança, ela é eterna. Então, a diferença fundamental entre os pactos entre pessoas e o pacto divino-humano se encontra na motivação do soberano Criador, que se propôs a criar e sustentar a sua criação, e dessa criação fazer uma espécie, uma raça, a sua própria imagem e semelhança, nós, os seres humanos, para que a gente pudesse se relacionar com Ele. E assim Ele estabelece um vínculo, que só pode ser um vínculo de amor. Portanto, quando se trata do pacto entre Deus e os homens, esse pacto, esse vínculo de amor, ele é iniciado, administrado e completo pelo Deus triuno, desde a eternidade, com a sua criação. Ok, Pedro, entendi então. Você está falando que Simeão reconhece que a relação entre ele e Deus é uma relação pactual. Mas o que isso tem a ver com Jesus? Pois bem, a ideia de que essa aliança é contínua. Não existem várias alianças no Antigo Testamento até o Novo. Existe uma mesma aliança que tem sido reestipulada e continuada e que apontava para Jesus como o ápice dessa aliança. Então, eu vou passar por alguns textos só mostrando assim como Deus reestabelece o tempo todo esse pacto. Por exemplo, quando o profeta Oséias, em Oséias 6:7, mostra que o tumulto do reino no norte, ele era justo, passível de um julgamento divino justo, e que Deus iria punir o seu povo, porque o povo de Israel estava violando a aliança que o próprio Deus estabeleceu. Diz assim: mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram de forma traiçoeira contra mim. Ou seja, a aliança feita com Adão, ela é continuada aqui na sua descendência, no povo de Israel, como já tinha sido citado anteriormente. Veja o pacto que Deus estabelece com Noé, em Gênesis 6:18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. E aí, esse estabelecerei minha aliança, é o verbo da ideia de vou continuar a minha aliança com vocês. Veja a continuação em Gênesis 9. E eis que confirmo a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco. Confirmarei a minha aliança com vocês, de que não mais será destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Depois, Gênesis 15,
que a gente acabou de ler, o pacto que Deus estabelece com Abraão. Mas aí depois, lembre-se que o pacto com Abraão era um pacto com ele e com a sua descendência. Então, Deus reestabelece esse pacto com Isaac, em Gênesis 26, 3. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Com Jacó, em Gênesis 26 também, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, porque eu serei contigo, eu vou te abençoar, a ti e a tua descendência, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Com Moisés e o povo no Egito. Depois disso, você deve se lembrar da narrativa bíblica, Jacó e sua família vão para o Egito, já com seus 130 anos de idade, apresentado por José, seu filho, ao faraó, e no Egito se estabelecem, se multiplicam essa família, que de fato se prolifera como uma grande nação, ao ponto de que as gerações futuras dos líderes egípcios pensaram, cara, tem muito judeu aqui no nosso meio, e se eles resolverem se rebelar contra a gente está ferrado. Então vamos escravizar eles. Basicamente essa é a história do povo de Israel no Egito. E aí, quando Israel, então, clama a Deus por causa da servidão no Egito, as escrituras dizem que, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança, da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Então, a partir da aliança abraâmica e suas promessas, Deus começa a se mover em direção da libertação do povo de Israel. E aí, uma passagem em Êxodo, colocada aqui no contexto da origem desse relacionamento, diz o seguinte: também estabeleci a minha aliança com eles, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó, para dar a eles a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos, e ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Vos tomarei por meu povo, e eu serei o seu Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que te tirou debaixo das cargas do Egito, e eu os levarei até a terra que jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó, os seus pais, e eu os darei sobre a posse, porque eu sou o Senhor. E aí, mais para frente na história do Antigo Testamento, o grande rei Davi, em 2 Samuel, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, eu te dei, porém, o descanso de todos os inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará uma casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, farei levantar depois de ti o seu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este, o descendente, edificará uma casa ao meu nome, e eu o estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vieres a transgredir a lei, eu vou castigar ele, o meu filho, com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como retirei a Saul, a quem tirei diante de ti, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Pedro, tudo bem, você leu um monte de texto, e aí? O grande ponto é, Deus estabelece um pacto com o seu povo, desde o início dos tempos, com Adão. Adão quebra esse pacto, e aí o tempo todo Deus vai reestabelecendo esse pacto, lembrando que Ele é o Senhor, e que porque Ele é fiel à própria aliança, Ele garantirá que o pacto seja cumprido, a despeito dos nossos problemas, das nossas más condutas em romper e quebrar o pacto. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, e a galera toda, Davi, e aí aqui em Davi, ele aponta para Jesus como esse filho do rei, cujo trono jamais terá fim, o seu reinado não mais terá fim. Então tudo isso aponta para Jesus. Esse é o grande ponto desse sermão. Cristo é o ápice da aliança de Deus com os homens.
Jeremias 31 diz que eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa nova aliança prometida pelos profetas de Israel não aparece então como vários pactos diferentes, mas como uma continuidade, como eu vinha dizendo. Todas essas alianças então, elas combinam-se numa única ordenança divina. Todas essas promessas de Deus se consumam mediante a nova aliança. E essas passagens proféticas relacionadas às alianças que Deus fez com Abraão, com Moisés, com Davi, apontavam para essa expectativa futura da libertação de Israel através do Messias. Mediante então o ministério do Filho de Deus encarnado, a nova aliança finalmente traz as promessas e o cumprimento das alianças que Deus já havia feito. Jesus Cristo, portanto, meus irmãos, indica o momento da inauguração formal da nova aliança por ocasião da instituição que ele mesmo fez da ceia do Senhor. Lembre o que está escrito: tomando o cálice, ele declara: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vocês. Nesse momento crucial, Jesus comunica por palavra e por ato que a distribuição do cálice, representando o seu sangue, deve ser entendida como a inauguração, a cerimônia de inauguração de uma nova aliança. Uma aliança que era não mais uma promessa a ser visualizada, mas agora era uma realidade concreta da qual a gente pode desfrutar. Por isso, então, voltando para o texto de Lucas 2, se eu não me engano, estamos no 30 agora. Simeão, quando vê o Messias, ele canta ao Senhor: Senhor, Criador soberano sobre todas as coisas, garantidor do pacto, eu, teu servo, digo, pode despedir em paz, eu posso morrer tranquilo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, essa salvação que foi prometida desde o Éden, em Adão, após o pecado. Gênesis 3,15, Deus promete que o fruto da mulher, o seu filho, iria pisar a cabeça da serpente. E tudo isso, todas essas alianças e pactos que foram sendo renovadas apontam exatamente para esse momento, a salvação do povo de Deus. 31, Simeão continua: a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel. Que afirmação bonita que Simeão faz. Ele reconhece que o consolo que ele esperava não servia apenas para o seu próprio povo, mas para todas as nações, para todas as pessoas, em todas as épocas e lugares, porque Jesus é a luz e a salvação do mundo. O Evangelho, portanto, é literalmente a boa notícia de que Cristo vem ao mundo enviado por Deus Pai para alcançar tanto os gentios quanto os judeus, para que assim, através da sua própria morte e ressurreição, pelo Espírito Santo, sejamos feitos família do Senhor, filhos de Deus adotados em Jesus para sermos o seu povo. Isso implica então um caráter missional do Evangelho que conta com a gente, com a igreja do Senhor, como presença pública fiel, como mensageiros dessa notícia, assim como Paulo nos ensina em Atos. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, judeus, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que vocês rejeitaram a mensagem dele, a vós mesmos julgais indignos da vida eterna. Eis aí que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejam para a salvação até os confins da terra. E o relato em Atos diz que os gentios, quando ouviram essas palavras, eles se regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram nela todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Romanos 9 também nos lembra que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito:
quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas. Para encerrar esse sermão, o que está em jogo aqui, nesse episódio, nessa grande história de vida de Simeão e o seu encontro com o Senhor Jesus, é que ele viu a salvação diante dos seus olhos, a sua salvação encarnada numa criança, num bebê, que ele sabia muito bem, por revelação do Espírito Santo, que era o Messias, o Salvador, não somente do seu povo, mas de todos os povos, dos judeus, dos gregos, dos gentios, e nós que estamos aqui. E por isso que nós somos convidados a compartilhar dessa boa notícia. Por isso, meus irmãos, o meu desejo é que nós sejamos aqueles que anunciam as coisas boas, com a mesma esperança que Simeão teve de ver a consolação do seu povo, que nós tenhamos a certeza de que a consolação virá mais uma vez, uma segunda e última vez, na pessoa de Jesus, quando ele finalmente voltar, para nos buscar de uma vez por todas e consumar a sua obra. Antes de orarmos, eu então gostaria de cantar uma música. A minha versão, pelo menos, da música de Simeão, é muito comum na história da igreja, que esse cântico tenha sido feito e refeito de várias formas diferentes, e quando eu estava preparando essa mensagem, eu, me vi ali inspirado pela própria palavra de Deus e fiz a minha própria versão. Então vou pedir licença aos irmãos para compartilhar com vocês esse cântico.
muito obrigado, Pai, porque um dia o Senhor prometeu que enviaria a nós o Teu Filho, o Teu Redentor, o Messias, o nosso Salvador. E assim como Simeão pôde contemplar diante dele a salvação, nós contemplamos o Senhor aqui, claro, diferente de Simeão, que viu o Teu Filho encarnado, mas nós estamos aqui diante do Teu Filho Jesus, que está entre nós. Por isso, Pai, nos alegra o coração sermos lembrados de que Jesus é o cumprimento da Tua promessa, de que o mal não iria vencer. Teu Filho Jesus é o cumprimento da promessa de que o mal um dia terá fim, de que os governos, de que os reinados deste mundo um dia terão fim, mas o reinado do próprio Rei Jesus não. O Teu reinado jamais terá fim. E um dia nós seremos testemunhas, aí sim, como Simeão foi, do Teu trono que desce do céu, instituindo assim a nova Jerusalém aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos alcançou, através do Teu Espírito, o Senhor nos revelou a Tua vontade, a Tua palavra a nós. Assim como o Senhor fez com Simeão, nós então tivemos uma revelação de que um dia a nossa esperança, ela teria fim, um final feliz em Ti, no próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro. Obrigado, Pai, porque o Senhor em Cristo propiciou a nós o Cordeiro perfeito para o sacrifício. Obrigado, Pai, por essa obra de redenção tão gloriosa e magnífica. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.